Hoje nós vamos revisar o conteúdo de máquinas simples. Como eu já tinha dito antes, né, máquinas simples são instrumentos facilitadores, né, são dispositivos que estão aí à nossa disposição para facilitar a nossa vida. E são instrumentos simples, como uma simples tesoura, um alicate, uma pinça de sobrancelha, um carrinho de mão. Então são instrumentos que estão aí no nosso dia a dia e a gente nem sabe que se trata de máquina simples. Máquinas simples nós temos três tipos: as alavancas, as roldanas e planos inclinados. Vocês viram que as alavancas, né, elas têm que ter 3 pontinhos. Falou que tem 3 pontos distintos, né? Se trata então de alavancas. Observe, ó. A alavanca então sempre vai ter o ponto de apoio, força resistente e força potente. Só que as alavancas, elas se subdividem. Nós temos as alavancas interfixa, que o ponto fixo vai estar no meio, que vai definir ali se é uma alavanca interfixa, interresistente, interpotente, é qual ponto que vai estar aqui no meio. Se for o ponto fixo ou ponto de apoio, ela é interfixa. Um exemplo é a tesoura, né? Que o pontinho de apoio dela aqui é o parafusinho que interliga ali as duas partes da tesoura. A interresistente, quem vai estar no meio vai ser a força resistente. Ela vai estar entre a força potente e o ponto fixo, ou ponto de apoio, tá? A alavanca interpotente, a força potente que vai estar aqui no meio, entre a força resistente e o ponto fixo. E aí, eu dei alguns exemplos, né, do corpo humano. O nosso corpo humano é uma máquina e cheio de alavancas. Então, o corpo humano, ele tem nós vamos encontrar muitas alavancas interpotentes, tá, no corpo humano. Um exemplo é o nosso braço. Por exemplo, se eu for pegar um objeto e esse objeto ele é um objeto pesado, ele vai fazer resistência, ele vai querer tombar, né, cair a minha mão. Só que o meu músculo flexor, que se encontra aqui e interliga essas duas partes, ele vai fazer a força potente para eu puxar aquele objeto e fazer isso daqui. O meu apoio, ó, vai ser meu cotovelo. Se o objeto for muito pesado, se eu apoiar meus cotovelos em algum lugar, eu vou conseguir levantar esse objeto com muito mais facilidade. É o caso da academia, né? Quando você vai lá pegar um peso, né? Vamos supor, vai levantar 10 quilos lá em cada mão. Aí você tem uma barra lá que você apoia o cotovelo e faz esse movimento aqui, ó, tá? Então, é chamado de força de alavanca interpotente, porque o músculo flexor ele tá aqui no meio, ó, entre o apoio e entre a força resistente. Nós temos o outro tipo de alavanca que é nosso pezinho, né? Só que o nosso pezinho ele faz a força interresistente, porque a resistência vai estar aqui, ó, na planta do pé, né? Embaixo aqui no nosso pé vai ser a resistência, vai estar resistindo o peso do nosso corpo. Quem vai ser a força potente é o nosso músculo aqui da panturrilha, tá? Da nossa famosinha batata da perna. E o apoio, os dedinhos dos nossos pés, porque toda vez que a gente caminha, né, o pé faz o quê? Quem encosta primeiro? Né, o nosso pezinho, nosso dedinho encosta no chão e fica parecendo que a gente está na pontinha dos pés, né, igual bailarina lá. Então, por isso que é o ponto de apoio. Pessoal, depois eu volto aqui no cálculo. Vamos falar das roldanas. Gente, roldanas, a função da roldana é elevar verticalmente um corpo por aplicação de forças em cordas ou fios. E aí nós temos 2 tipos de roldanas. Nós vamos ter roldanas fixas e roldanas móveis. As roldanas fixas, se você mora em apartamento, você deve ter isso na sua casa. Aquele varalzinho de roupa que você tem que puxar uma cordinha, né, pra
para levantar a roupa e depois deixar a cordinha subir, né, para descer o varalzinho e você estender a roupa. O que fica fixado lá na parede para fazer esse movimento de sobe e desce é uma roldana. Só que claro que uma roldana bem pequenininha, diferente daquelas roldanas, ó, que a gente encontra em guindastes. Em guindaste nós encontramos roldanas maiores. E no guindaste já é um outro tipo de roldana, não vai ser roldana fixa, porque ela não vai estar presa. Obviamente que vai ter algumas que vão ser fixas e outras vão ser móveis. Móveis é aquelas roldanas, tipo essa daqui que está elevando aqui o elefante, são as roldanas que se movimenta, que fica lá na corda. Dependendo do movimento, ela vai rodando, ela vai andando. Esse tipo de roldana móvel, ele vai modificar a força. A fixa não modifica a força. A força vai ser a mesma. Se você está levantando 20 quilos, vai ser 20 quilos ali que você está puxando na cordinha. Tipo esse menino aqui. Se tiver 20 quilos aqui essa caixa e ele tá puxando, é uma roldana fixa, que tá fixa aqui no teto, né? Ele vai estar puxando 20 quilos. Mas se for esse tipo de roldana móvel, o que vai acontecer? Cada roldana, a força é como se aqui, vamos supor, tem 500 toneladas, vamos supor, né? Vai chegar aqui em cima, vai ser distribuída essa força, vai 250 para um lado, 250 para o outro lado. Então a roldana móvel, ela modifica a força, a quantidade de força ali. Já a fixa não. Se for 20 quilos, vai ser 20 quilos ali mesmo, ok? Planos inclinados são as nossas famosas rampas, tá? E o que a rampa facilita aí na nossa vida? Facilita no deslizamento de algum objeto. Se você está empurrando um objeto que é muito pesado, você tem que elevar ele, subir para um outro andar. Se tiver uma rampa, vai facilitar a sua vida, né? Então, a hipótese de que as pirâmides do Egito foram construídas, né, através de planos inclinados, ó. Quando eles estavam fazendo a construção das pirâmides, eles construíram várias rampas em volta para empurrar, para subir aqueles vários blocos de pedras, tá? Um outro tipo também que nós temos de planos inclinados, ele pode ser em espiral, que é o caso do parafuso. O parafuso, por ele ser espiral, tá vendo que ele é espiralzinho, mas ele vai fazendo, né, tipo, ele fica inclinadinho também, né? Cada voltinha aqui, ó, vai inclinando, inclinando. E esse espiralado ali do parafuso, o que ele vai ajudar? Ele vai ajudar a fixar, a furar muito melhor, a tirar aquela areia ali que tá na parede que está sendo furada, tá? Então, vai deslizar ali, tirar aquele excesso de terra para fixar o quadro que você quer pendurar lá na sua parede com muito mais facilidade. Voltando lá no nosso cálculo, o cálculo aqui, gente, que tá lá na página 7 de vocês, se eu não me engano, lá tem um desenhozinho. Esse desenho é uma alavanca. Por que é uma alavanca? Tem 3 pontos, ó. Tem força potente, apoio e força resistente. Lá tá dando valores. Tá dizendo lá que a força resistente é de 30 newtons. Então, minha força resistente é 30 newtons. O Nzinho é de Newton, porque Newton foi o cara que descobriu isso tudo. E isso vocês vão descobrir quem é esse cara lá no 9º ano, na física lá do 9º ano. Vocês vão entender quem é Isaac Newton. Mas agora, você só tem que saber que N é de Newton. Então, minha força resistente é igual a 30 newtons. Tá dizendo que a minha distância potente é igual a 0,6 metros. Então, a distância que está vindo aqui da força resistente entre o meu apoio é de 6,0 metros. E tá me dizendo que a minha força, que a minha distância, né, resistente, né, que é a distância da força resistente até o apoio, é de 0,2 metros. Mas não me diz qual é o valor da minha força potente. Então, uma interrogação, eu não sei o valor aqui.
esse valor que eu vou ter que descobrir. E aí nós temos a formulazinha aqui. Fp de força potente vezes dp de distância potente é igual a Fr de força resistente vezes dr de distância resistente. O que vocês têm que fazer com essa formulazinha? Vocês vão substituir com os dados que está dando lá, que foi dado para vocês no enunciado. Então, me deu o valor de força potente? Não me deu o valor de força potente. Então, eu repito, Fp vezes dp, que é a distância potente, me deu esse valor. Então, jogo lá, vezes 0,6. É igual, força resistente, já me deu o valor lá, tá me dizendo que é 30 newtons. Então, coloco 30 aqui. Vezes distância resistente, me deu o valor também da distância resistente, que é 0,2. Então, eu vou lá e coloco 0,2. Bom, aqui já dá para eu fazer a continha. 30 vezes 0,2 é igual a 6. Do lado de cá eu repito, Fp vezes 0,6. Se eu quero achar o Fp aqui, gente, matematicamente falando, é o x da questão. Lembra lá quando tem um xzinho, você tem que descobrir o valor do x? Então, aqui meu Fp vai ser o x, tá? Então, eu vou e isolo ele. Eu quero saber o valor dele, eu isolo ele. Para eu isolar ele, eu vou repetir o meu 6, só que aqui o 0,6, tá vendo que ele está desse lado aqui multiplicando? Se eu vou mudar ele de lado, ele também vai modificar a sua... Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. É igual se fosse soma, ia passar para o outro lado subtraindo, tá? Mas no caso aqui nunca vai ter soma nem subtração, porque a fórmula sempre será essa, tá? Para esse tipo de cálculo. Então, aí, se eu vou passar para cá dividindo, vai ficar Fp é igual a 6 dividido por 0,6. Fp, então, é igual 6 dividido por 0,6 é 10. Eu achei a minha força potente. Então, a minha força potente é 10. 10 o quê? N de Newton, por favor, tá? N de Newton maiúsculo. 10 newtons. Todo valor de força ele é dado em N, que é a unidade de medida, que quer dizer Newton. Beijo grande para vocês e até a próxima aula.